Olá a todos! Na aula de hoje vamos falar de parâmetros, estimadores e estimativas. Então, vamos lá. Uma motivação para se estudar esses conceitos. Digamos que estamos interessados em estudar a média, na verdade não é na média, é estudar a média das alturas de jovens com idade entre 15 e 18 anos, nascidos na região sudeste do país. Então, nosso objetivo é calcular a média da altura de jovens de 15 a 18 anos que moram na região sudeste do país. Então, uma situação que resolveria esse problema é você medir a altura de todos esses jovens. Como na prática isso é inviável, você literalmente pegar todos os jovens de 15 a 18 anos, mesmo os que moram apenas na região sudeste, a ideia é que a gente venha coletar uma amostra. Essa amostra ela vai ser utilizada para tirar conclusões. Então, a ideia é que nós temos uma população aqui toda e dentro da população nós vamos tirar uma amostra. A ideia é utilizar esta amostra para concluir informações acerca da população como toda. Então, nós vamos tentar fazer essa inferência. Agora, como nós podemos usar as informações da amostra para tirar conclusões sobre a população? Então, o primeiro conceito que nós vamos estudar são os parâmetros estimador e estimativa. Então, o primeiro conceito, parâmetro. O que é um parâmetro? São as quantidades da população que, em geral, são desconhecidas, sobre qual temos interesse. Então, no nosso exemplo, seria a média de fato das alturas. E esses parâmetros, geralmente, a gente representa por letras gregas. Θ, Mi, sigma e assim por diante. Então, a média da população é nosso parâmetro. O que é estimador e estimativa? Estimador é a combinação dos elementos da amostra, construída com a finalidade de representar ou estimar um parâmetro. Então, depois eu vou apresentar um exemplo, mas o estimador, a ideia é o quê? Você tem a amostra, então o estimador é uma função onde o nosso domínio são as amostras. Aí o que acontece? Após você colher antes, os estimadores são representados pelas letras gregas com acento circunflexo. Então, sigma chapéu, mi chapéu, θ chapéu, mi chapéu, sigma chapéu. E os valores associados a essa função, a imagem dessa função, são as estimativas pontuais. Aqui nós vamos chamar simplesmente de estimativa. Porque no nosso exemplo das alturas, eu estava interessado em descobrir a média das alturas. Mas e se eu quisesse descobrir a variância das alturas dos moradores, dos jovens da região do Sudeste? Então, a ideia é você construir um estimador que tenha como objetivo estimar a população, o parâmetro, desculpa. E aí o que acontece? Com o estimador, você calcula a função, obtém a estimativa e a ideia é que essa estimativa represente o parâmetro. É mais ou menos esse o ciclo. Acho mais fácil explicando por exemplos. Então, digamos, ainda nesse exemplo das alturas, que a gente coletou uma amostra e nós vamos utilizar ela para tirar conclusões. E aí vamos supor que a gente colheu uma amostra de 10 jovens. Esses 10 jovens foram escolhidos ao acaso dentre a população mencionada. E aí eu vou representar x1, x2, x10 justamente esses valores. E a ideia é tentar usar essas informações aqui para concluir qual é a média de fato da altura da população. Então a gente pode fazer o seguinte, o nosso parâmetro é a média das alturas da população. Uma forma de você tentar estimar, ou seja, um estimador, é você pegar dentre esses 10 valores, o menor deles mais o máximo, dividir por 2. Um outro estimador é você simplesmente pegar só o primeiro valor. Um outro estimador é você simplesmente fazer a média dos resultados obtidos.
Então você tem 3 estimadores diferentes. Observe que os 3 estimadores estão tentando estimar a média da população. E aí digamos que o resultado da amostra é essa sequência de valores. Então, se você for aplicar a função usando esses estimadores, nós vamos obter as estimativas. Então, os estimadores são as funções. As estimativas são os valores numéricos. E a ideia é que essa estimativa é, em algum sentido, uma aproximação do nosso parâmetro. E a pergunta central da nossa aula, e na verdade vai servir tanto para a aula de hoje quanto para as próximas aulas, é como podemos nos certificar que o estimador na qual estamos observando é o mais adequado a se usar. Antes de tentar caminhar para essa pergunta, vale a pena fazer mais um exemplo, porque nem sempre o nosso parâmetro tem que ser a média. Às vezes eu quero, por exemplo, usar como parâmetro a variância. Então, aqui nesse exemplo, foi coletada uma amostra de pacientes sofrendo de um certo tipo de câncer para se ter uma ideia da variabilidade da área atingida pela doença. Então, para 12 pacientes sorteados ao acaso, porque você não consegue testar isso literalmente toda a população, através de aparelhos, mediu-se o tamanho dos tumores observados. E aí temos os dados, e aí estamos interessados em estimar não mais a média, mas a variância, por exemplo, da população. Então, uma forma de estimar a variância é usando a própria definição da variância de uma variável aleatória. É dado justamente pela você pegar os desvios em relação à média ao quadrado e dividir pelo tamanho da sua amostra. Uma outra forma de você medir a variância é você pegar o maior valor da lista menos o menor valor, dividir por 2 e elevar ao quadrado. É uma outra forma de você tentar estimar a variância. E observe que os resultados estão dando bem diferentes. E qual das duas estimativas são mais confiáveis? Muitos podem responder que é essa primeira, porque segue a definição da variância. E, por incrível que pareça, não necessariamente esse estimador ele é adequado para fazer a estimativa. O que eu quero dizer? Não necessariamente esse estimador é a melhor escolha. Mas eu também não estou dizendo que esse é pior do que esse, não. O que nós vamos discutir nas próximas aulas é tentar discutir de maneira teórica qual estimador utilizar e por que utilizar determinado estimador para tirar conclusões da população como toda. Então, essa vai ser a pergunta central para a nossa próxima aula. Como escolher o estimador adequado para estimar o nosso parâmetro? Então, isso é um trailer para a próxima aula. Então, vamos dar prosseguimento ao curso na próxima videoaula. Peço que curta. Tem sugestões de melhorias? Compartilhe essa playlist. E até a próxima videoaula.